Fala, Fabinho. Boa noite, né? Boa noite, podemos dizer boa noite? Difícil, né? Pois é, mas boa noite, galera, família da nação. É, Se é que é possível, né? Mas a gente sempre o astral lá em cima, vamos continuar aí acreditando, embora tenha muita coisa errada, né, Tiago? Difícil, né, cara? Difícil a gente vir aqui falar de Flamengo num pós-jogo bem ruim, né? Acho que já é o quarto pós-jogo, talvez, que a gente traga aí, não sendo tão feliz, né, cara? Assim, além do resultado não ser bom, a partida também não é boa, né? O ritmo que o time vem não está sendo agradável, né? Não está sendo bom de se falar, porque quando perde, às vezes está jogando bem, muda alguma coisa, você fala, pô, tá progredindo, mas na minha visão, eu não estou conseguindo ver isso, então é difícil a gente vir falar do nosso time, do time que a gente ama e não conseguir ver uma perspectiva para frente muito melhor. Então era um pouquinho em cima disso que eu queria resenhar com você aí, Fábio, entender contigo o que você achou desse jogo, qual a tua visão, se teve pós, né? Alguns prós, não, alguns prós, né? Algumas coisas para a gente falar, pô, isso aqui para frente pode ser legal, né? E os maiores contras, né? Que de fato tem muito mais coisa negativa para falar, infelizmente, do que para falar. Queria ouvir um pouquinho de você aí, a gente vai debatendo em cima do que você está falando, pode ser? Claro, meu amigo, vamos lá, essa galera do Família aí, tamo junto, galera, vamos lá, vamos falar de Flamengo. Aqui é um vídeo, né, de pós-jogo para poder passar para vocês qual é a nossa percepção. Nossa live vai ser amanhã, mesmo horário de sempre, às 20 horas. E, rapaz, você sabe o quanto eu sou supersticioso, né, cara? Eu me agarro aos detalhes, né? E quando as coisas, principalmente quando não andam boas, eu tento me pegar a algum detalhe que possa tentar modificar o que está acontecendo. E hoje eu vim aqui para o vídeo com a camisa do ano passado. Ó. A camisa tá gigante em mim, ó. Gigante. Mas botei ela. Vou botar ela para ver se traz de novo bons fluidos, né? Do ano passado, que o Flamengo recupere aquele Flamengo do ano passado. É o que eu posso, né, desejar e é o que eu estou fazendo. Vou tentar fazer tudo que eu fazia no ano passado, repetir todo aquele ritual. Infelizmente não tem Maracanã, né? E é uma coisa, rapaz, está me fazendo uma falta, cara. Chega final de semana, eu vejo os jogos, pô, Flamengo em casa, pô, Maracanã, eu vou. Eu ainda condiciono a minha cabeça assim, sabe? Eu vou estar lá. E não tem. Então isso é tão triste, tá me fazendo muita falta, mas se Deus quiser, em breve a gente vai estar lá novamente. Enfim, no jogo de ontem, Thiago, é lamentável, né, cara? A gente procura sempre apoiar, a gente está sempre aqui com o astral lá em cima, se apegando, né, sempre aos detalhes, dizendo que o Flamengo na Libertadores contra o River, ninguém esperava, aos 40 minutos viramos e tal. Só que era outro Flamengo, essa é a realidade, a gente tem que ser aqui honesto. Era outro Flamengo, era outra postura, né? Era um time com liderança dentro de campo. A gente aqui cita a liderança do Diego quando entrou, a liderança do Rafinha, e hoje a gente vê um time que não tem liderança, né? Eu vi o primeiro tempo onde o Flamengo até não atuou mal, né? Mas cercou, e qual foi a defesa que o goleiro do São Paulo fez? Nenhuma. Mas o Flamengo teve a posse de bola, né? Mas não agrediu como a gente esperava. E, ao mesmo tempo, eu via um São Paulo querendo muito mais. Eu vi um Daniel Alves, e a gente alertou aqui, um Daniel Alves apitando o jogo o tempo inteiro. E os jogadores do Flamengo parece que jogam com mordaça. Todo mundo mudo. Eles não falam entre si, eles não vibram entre eles não vibram quando ganham uma bola, uma dividida, para chegar na arbitragem e reclamar. O Daniel Alves, ele levou o juiz no papo, ele apitou o jogo inteiro. Em contrapartida, a gente não tinha um jogador que fizesse o mesmo, né? O Gerson, que a gente esperava muito dele, né? Ele está mais preocupado em querer fazer gracinha. Ele faz uma jogada, domina, quer ficar protegendo ali o tempo inteiro, protegendo o jogador, dá um drible de lado. É igual o Felipe antigamente, só que o Felipe fazia, né? Ele parece que quer imitar. Dá um drible de lado, o jogador encosta nele, ele para pedir falta. Cara, pelo amor de Deus, acelera o jogo. O cara tem qualidade, né? Então, assim, o primeiro tempo, onde o Flamengo teve uma atuação razoável, mas não agrediu. Então, assim, a minha impressão é que se o Flamengo fizesse um segundo tempo igual, o jogo ia ficar 0-0. Só que é incrível, cara, como os adversários ainda respeitam um pouco o Flamengo. Porque o São Paulo, no momento que ele quis atacar, ele foi lá e fez o gol.
E isso tem acontecido, que é só forçar. O Flamengo tem a segunda pior defesa do campeonato. Isso é lamentável, cara. Olha o elenco que nós temos. E aí vai a crítica ao Rogério Ceni. Rogério, você manter essa zaga, o René, é um negócio absurdo, cara. A gente fala isso em todas as lives. A gente aqui não é profissional, não. Profissional são vocês, é você. É a comissão técnica, vocês são pagos para isso. E aí fica fazendo essa cara aí de bunda agora, mas, pô, você é o responsável, você escala. Né? Aqui jamais eu vou dizer fora Ceni, de jeito nenhum, porque não tem nem treinador disponível no mercado para isso. E, enfim, você viu que uma mudança não está sendo boa para o Flamengo. Até porque ele, quando entrou, escalou o time todo errado, né? Mas ele está sendo responsável. Porra, manter o Léo Pereira, cara, ele fica perdido na zaga o tempo todo, ele se posiciona mal, ele dá bote errado, ele não ganha dividida. Aí você vê aquele lance capital, rapaz. Não sei se você tem a imagem aí, cara, do Arrascaeta no segundo tempo dominar uma bola, esperar o René passar, o René não passou. A culpa é do René? A culpa não é do René, cara. A culpa não é do René. Quantas vezes a gente vem aqui na live e diz que essa é a característica do René? A culpa é de quem coloca o René. Quem abre mão de você ter um lateral agudo, um lateral ofensivo, um lateral que vai chegar na linha de fundo, que vai proporcionar opções de ataque, colocando o René, que só sabe ficar ali atrás defendendo, e hoje em dia muito mal, inclusive. Quando você não tem opção, cara, você pode dizer, pô, realmente a gente não tem opção, mas você tem um baita de um lateral, um garoto pedindo passagem. E no Flamengo parece que a meritocracia não existe. Porque se o Flamengo hoje está classificado na Libertadores em primeiro lugar, foi graças à garotada. Foram eles que classificaram o Flamengo. Em duas belas atuações contra o Barcelona de Guayaquil e contra o Independente Del Valle. E aí esses garotos sumiram, foram esquecidos, deixados de lado. Aí volta Gustavo Henrique, volta Léo Pereira, volta René, e volta todos eles, né, para poder fazer as vergonhas que o Flamengo tem passado. E, sinceramente, cara, a gente agora vai cobrar. Postura, a gente vai cobrar. A galera tem pego pesado com o presidente lá no grupo, né, onde participo. Eu mesmo mandei mensagem também. Marcos Braz também. Estamos aqui para ser a voz de vocês aqui junto à diretoria do Flamengo, porque eles não vão ter sossego, não. Eles vão ter que mudar. Porque tem muita coisa errada, não é só dentro do campo, não. Não é só dentro do campo. Se a gente quisesse fazer aqui um pós-jogo, a gente teria que ver o porquê. O pós-jogo da eliminação. Eu teria que ir lá atrás, onde o Flamengo terminou o Campeonato Carioca, teria 30 dias. Qual foi o diferencial do Jorge Jesus no ano passado? Ele teve 30 dias para trabalhar. 30 dias para preparar o time durante a Copa América. Mesmo com os desfalques, tinham jogadores que estavam na Copa América, como a Arrascaeta, dentre outros. Mas ele teve esse período. Esse ano, o Flamengo teve a possibilidade de fazer a mesma coisa, Thiago. A mesma coisa, porque terminou o Carioca, o Flamengo poderia entrar voando no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E o que a diretoria do Flamengo fez? Deu 15 dias de férias. Férias por quê? Qual é a explicação para se dar mais 15 dias de férias se eles tiveram 60 e poucos dias de férias? Eles tiveram o dobro do que diz a CLT, que diz que o jogador tem que ter 30 dias de férias. Eles tiveram em maio. Para que mais 15 dias de férias? Jorge Jesus foi para Portugal, virou uma bagunça. Aí, quando voltou e pediu demissão. Aí, o que o Flamengo fez com os outros 15 dias que teria para poder se preparar para o Brasileiro? Marcos Braz foi para a Europa junto com o Bruno Spindel para fazer entrevista com treinadores, cara. Ficou 2 semanas para trazer um treinador. O Domi chegou faltando 2 dias para o Brasileiro, para a estreia contra o Atlético Mineiro. O Flamengo ficou 30 dias sem fazer nada. Você acha que o jogador cascudo, que acabou de ganhar tudo, ganhou todos os títulos, vai respeitar o Mauricinho, técnico do Sub-20? Ficaram sem fazer nada, cara. Não teve preparação para o Brasileiro. Isso está refletindo agora, sabe quem? Em contusões, em preparo físico péssimo. Tudo isso está sendo refletido pelo planejamento que a diretoria do Flamengo fez para essa temporada. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Corre o risco de a gente perder a temporada por conta de um planejamento pessimamente feito. Está passando a mão na cabeça de jogador. Eu me lembro que o Rodolfo Landim, ele criticava muito o Eduardo Bandeira de Melo, dizendo que tinha paternalismo, que ele passava a mão na cabeça dos jogadores. Ele está fazendo o mesmo, cara. E aqui não tem essa não. No Flamengo da Nação, a gente não tem essa história não tem acordo com ninguém. A gente fala mesmo que está aqui. Né? A gente não tem compromisso com ninguém, podemos dizer assim. Com ninguém.
Então, o que tiver que bater, a gente vai bater. O Rogério Ceni tem a sua parcela de culpa, menor, na verdade, é bem verdade, né? A diretoria é a maior culpada e os jogadores são muito culpados, né? Porque quando você pega, por exemplo, um Lincoln, por exemplo, né? E a gente sabe, né, cara? Você sabe, a gente já conversa sobre isso. Quantas vezes eu vi festinhas aqui no meu condomínio, aqui, não com o Lincoln, porque ele nem mora aqui, mas com outros jogadores, né? Festinhas. A gente já pegou jogador aqui, eu, no braço aqui, ó, eu e mais um amigo, né? Abraçar o jogador e levar ele para casa, porque ele não tinha condições de ir andando. Jogador do Flamengo. Logicamente, não é o Lincoln, não. Eu não vou citar nomes, porque eu não sou maluco. Isso aqui é coisa séria. Recebe até processo. É bom até dizer que é jogador que já saiu do Flamengo, inclusive. Não Exatamente. Tá muito pedido muito pedido pela torcida, inclusive. Exatamente. Né? Muito pedido pela torcida e não está mais no Flamengo. Mas pode voltar, né, Thiago? A gente não pode sabe, voltar. Né? É do Flamengo, pertence ao Flamengo. Exatamente. Então, jogador que a torcida pedia, todo mundo, por que não joga? Por que não joga? E a gente sabia por que não joga. Porque tá jogando a carreira pelo ralo, pela janela, cara. Entendeu? Porque tanta gente queria estar no lugar desses caras. E aí os caras fazem isso, como, por exemplo, o Lincoln fez aí, pelo menos, né? As fotos mostram, né? Não sei se é verdade. Acredito Lincoln que sim. Tá e o nosso amigo Neneca também, né? Infelizmente. Rapaz, o Neneca, eu não vou passar a mão na cabeça, não. Até porque eu falei que ele foi responsável, mesmo gostando do garoto, ele é um dos responsáveis pela eliminação do Flamengo, cai na conta dele também, né? Agora, nessa questão aí, Thiago, do Neneca, a informação que eu tenho é que aquela foto é antiga, que ele disse e tal. Enfim, eu vou esperar. Mas não vou passar a mão na cabeça, não. Porque se estava lá, vai ser cobrado também, né? E quem fez festinha, se isso aconteceu realmente, 3, 4 horas da manhã, não podia estar em campo, cara. O cara, como... Aí você vê, como prêmio, o Flamengo não tem meritocracia, como eu falei. O Flamengo, como o melhor jogador da zaga do Flamengo era o Natan. Aí o Rogério Ceni assume, ele barra o Natan. Natan vai lá pro final da fila, né? E aí você pega, por exemplo, o Lincoln. Perde um gol sem goleiro, o que é do futebol, não deveria perder, mas é do futebol, isso aí a gente não pode, né, condenar. Mas após o cara perder um gol daquele, o cara faz uma festinha até 3 horas da manhã. Que isso, cara? Cadê o compromisso do cara? Em contrapartida, você pega o Everton Ribeiro, que acaba de jogar um jogo pela seleção brasileira, o cara se coloca à disposição de vir, coloca a bota e tal, viaja, vem direto pro jogo, quer jogar. E aí, na hora de bater um pênalti, não assumiu a responsabilidade. Mas é característica dele mesmo, tá? E até uma crítica que eu faço ao senhor Arrascaeta e ao Everton Ribeiro. Tem um dos maiores salários do elenco, todos dois. Tem que assumir responsabilidade. O Vitinho não pode tomar a bola da mão dele para ele poder bater pênalti? Não pode. E o senhor Arrascaeta, no Cruzeiro, batia todas as faltas e fazia gol. Como é que um Arão pode pegar uma bola e bater falta, cara? Uma falta entrada da área. Cadê o Arrascaeta? Ele é o cara de qualidade. Ele é o cara que precisa pegar aquela bola e bater. Hoje eu vi no Zap, só para fazer te dar a continuidade da palavra, mas assim, o cara falou assim, se eu vou no pagode e o Thiaguinho tá do meu lado, quem vai cantar é o Thiaguinho, maluco. Não sou eu que vou cantar. Se eu tô num jogo de futebol e tem um pênalti, e tá o Everton Ribeiro e o Arrascaeta do meu lado, não é o Vitinho que vai bater o pênalti, sabe? Pelo amor de Deus. Tudo errado. Tudo errado, não tem comando, falta comando. O Flamengo não tem comando no futebol, não tem comando na direção, não tem comando dentro de campo, os jogadores não falam, né? Não chega nem na arbitragem. Aí é complicado, cara. O Rafinha tá fazendo uma falta danada, o Diego tá fazendo falta fora de campo. Um outro erro da diretoria, o Diego e outros jogadores deveriam ter ido. Era uma decisão, até para mostrar para os jogadores que era uma decisão. Não tinha que ter ficado no Rio de Janeiro. Deveria ter levado, já que o Diego exerce uma boa liderança no vestiário, tinha que ter ido. Não é para entrar em campo, é para poder mostrar que tô aqui, vamos lá, vamos virar isso aí e tal. Porque o Flamengo já tem poucos líderes, né? Então, esses jogadores que exercem uma boa liderança, Felipe Luiz, o Diego, tinham que ter ido, faz tratamento lá. Né? Então, assim, é muito erro que a gente tem visto na diretoria e é uma pena, porque no momento crucial, a gente tem uma decisão de Libertadores terça-feira contra o Racing, que é um bom time, e assim, como é que vai ser, cara? É preocupante. O Rodrigo Caio não sai do estaleiro.
né? O Rodrigo Caio parece que o departamento médico do Flamengo parece um spa onde os caras ficam lá se divertindo. Não é possível. Regrediu, né? Regrediu. Ao invés de evoluir, ano passado era referência. A gente falava, recuperou a Arrascaeta em tempo recorde, fez várias recuperações em tempo recorde. Chegou esse ano, regrediu. O jogador vai lá e fica a vida inteira. Cara, A não dá impressão pra que entender o que tá passa, Thiago, a acontecendo. impressão que passa é que o profissionalismo todo tinha um nome, Jorge Jesus. Exatamente, Infelizmente, exatamente cara, eu isso. sou pau da vida com ele, porque ele também é um dos responsáveis pelo que estamos passando. Ele é um dos responsáveis. No entanto, o profissionalismo tem nome. É ele. A gente botava na conta do Marcos Braz, achava que, pô, né, que ele realmente fez boas contratações, mas tem nome. Jorge Jesus, só pode ser, cara. Porque eu me lembro, eu já contei isso aqui, história de bastidores. O Flamengo tomou de 3-0 do Bahia e a logística era toda errada. O Flamengo tomou-lhe uma pancada lá, os jogadores demoraram a chegar, o voo atrasou, os caras ficaram no aeroporto horas, chegaram cansados para o jogo, o Flamengo tomou um passeio do Bahia lá. O Jorge Jesus chamou a diretoria e falou assim, vem cá, quanto é para fretar um avião? Pô, o Flamengo é um time grande, a gente tem que fretar voo, não sei o quê. Então começou a articular isso, junto à diretoria. E aí a diretoria achou por bem fazer esse investimento, fretou um avião. E o Flamengo ficou o ano inteiro voando com o avião fretado. Ver como é que o Flamengo, daí para frente, né? É por isso que eu falo da questão do planejamento. Agora, não tendo um Jorge Jesus, quem é que faz o planejamento? Não é possível que, pô, a gente sabe por que o Marcos Braz mandou o Domi embora. Mandou o Domi embora por causa da eleição, cara. Senão ele perderia a eleição. Ele sabe que ele era o responsável por estar segurando o Domi, a torcida sabia disso. E ele não mandou antes por birra, briga política, querer mostrar força. Não, eu vou ficar porque o outro quer que demita, então eu vou manter. Pô, o cara já era para ter ido embora há muito tempo. A cada dia que passa eu tenho informações piores com relação ao trabalho que ele exercia lá dentro. Né? Desde a preparação dos jogadores, que era um treino por período apenas, né? E uma hora e meia de treinamento sem intensidade nenhuma. O Jorge Jesus, os jogadores estavam acostumados com treinamento em ritmo de jogo. E ano passado não vem com essa, não, porque ano passado também era jogo quarta e domingo. Era quarta e domingo o tempo inteiro, não tem essa. A única diferença que teve desse ano para o ano passado, em termos de quantidade de jogos, foi um jogo que o Flamengo jogou em 48 horas, mas foi um. O restante é quarta e domingo, e igualzinho foi ano passado. Igualzinho. O que teve esse ano foram as contusões, que foram muitas, e o problema da doença que muitos jogadores, né, pegaram, e aí realmente complica, porque o Jorge Jesus ele até, né, mexia um pouco no elenco, botava 3, 4 jogadores diferentes entre um jogo e outro e tal, né? Tanto é que tem até dizem, né, que parece que foram 5 jogos só que aquele time campeão da Libertadores jogou junto. Parece que foram 5 ou 4 na temporada toda. Quer dizer, o Jorge Jesus também mexia no elenco, rodava o elenco. Então, cara, é lamentável. A gente está aqui acreditando. E eu vou dizer uma outra coisa para você, cara. Eu me lembro, e assim, agora vai a parte da esperança, né? Que eu queria passar para vocês. Eu me lembro que no ano passado o Flamengo caiu na Copa do Brasil também, né? Perdeu a Copa do Brasil, caiu na Copa do Brasil e ali entrou numa crise, cara, absurda. Torcida no aeroporto, querendo agredir o Diego, porque o Diego perdeu o pênalti. Foi uma crise, assim, braba também. Dedo na cara do Jorge Jesus, dedo na cara do Jorge Exatamente, Jesus no aeroporto. Dedo na cara do Jorge Jesus, né? Então, assim, eu me recordo que o Caio, que faz parte do canal, meu filho, me ligou depois que o Flamengo foi eliminado. Pai, meu, o que está acontecendo, pai? Pelo amor de Deus, pai, você tem que ajudar isso, você tem que resolver isso. Eu falei, porra, tu tá maluco? E a segunda vez que ele me fala isso. No ano anterior também, ele tinha me falado isso. E agora, quando perdeu a eliminação do ano passado, ele falou isso também. Eu achei isso engraçado, porque ele não é uma criança, né? E para você ver que ele não conseguia nem raciocinar e falou isso para mim. Eu falei, cara, mas eu não tenho nada com isso, eu não tenho como resolver nada. Ah, pai, fala com alguém, pai, fala com jogadores, não sei o quê. Como se eu fosse resolver de alguma forma. Você imagina um filho falando isso para você, cara, dói pra caceta, né? Porque você não tem o que fazer. Mas você tá vendo ali a passividade, um elenco, naquela ocasião que a gente acreditava que era um elenco que não era vencedor, né? Que na hora do vamos ver, amarelava. E, graças a Deus, o Flamengo deu a volta por cima. Não foi eu que fiz, né? Conforme ele pediu. Não tive nada com isso. Mas
graças a Deus mudou. Então, a mensagem que eu quero passar para todos é que dá tempo, né? Dá para reverter. Que venha para um lado positivo isso, né? E outra mensagem para encerrar minha fala, e o Thiago fazer o comentário dele, que para mim é só isso que eu quero comentar, é o seguinte, galera. Eu sempre falo para vocês nos vídeos que o meu amigo Gilberto me ensinou que ser Flamengo na vitória é mole, todo mundo é. Ser Flamengo na derrota, poucos são. Os jogos que eu gosto de ir, aquele jogo que o cara flamenguista lá, aquele flamenguista que gosta de ir no Maracanã em decisão de campeonato somente, fala assim, ih, o Flamengo tá perdendo, eu não quero saber de Flamengo, não quero nem ver. É esse o jogo que eu gosto, porque é ali que o Flamengo precisa de mim. Eu sempre falo isso, sempre, sempre. Então eu sou Flamengo muito mais na derrota do que na vitória. Muito mais. Né? Porque eu sei que precisa de apoio, precisa de cobrança. Não é só apoio, não, cobrança também. Né? Então precisa. Não é abandonar, é cobrar, é estar ali o tempo inteiro, cobrar e apoiar, cobrar e apoiar. Né? Você não pode abandonar. E aí a gente vê uma série de pessoas, um monte de gente se desinscrevendo do canal, de alguns canais, dizendo que não vai assistir mais nada, que quer dar um tempo de Flamengo. Cara, pelo amor de Deus, não faça isso. Né? Flamengo é a nossa paixão. A gente tem que estar aqui para poder ajudar e estar ao lado na vitória ou na derrota sempre. Então, eu só queria encerrar a minha fala dizendo isso. Eu tenho expectativa de que a coisa possa mudar, porque já aconteceu ano passado. Já aconteceu. E sejam Flamengo, muito mais agora do que antes. Sejam Flamengo. Isso aqui, ó, Flamengo. É o meu pedido que eu faço a todos vocês. Não abandona, não. Não abandona, não. Tô triste pra cacete. Hoje foi um dia que foi uma merda, né? Pra todo mundo, né? Até muitas mensagens no WhatsApp eu não consegui nem acompanhar. Peço desculpas aí para quem eu não respondi. Pô, é difícil, não tem cabeça para responder. O WhatsApp de todo mundo, muita mensagem. E é isso aí, Thiago. Queria saber de você aí o que você achou, se, né, alguma coisa que eu falei, e do jogo, enfim. É isso aí. É a minha opinião. Pode terminar, desculpa. Não, é a minha opinião. Eu queria contar com a galera. Vamos bola para frente. Não adianta ver o que passou. É focar no jogo de sábado, ganhar do Curitiba, nem que seja de 1-0, porque hoje é inacreditável, mas é real a possibilidade do Flamengo não ganhar do Curitiba, assim como não ganhou do Atlético Goianiense, né? E aí, meu amigo, terça-feira é uma guerra, é uma decisão. Recuperar o Gabigol, recuperar aí o Pedro, o Felipe Luiz e ir para dentro. E se não tiver condições de jogo, esses jogadores, que coloquem os melhores. Para com essa história de empresário apitar no Flamengo, porque não é possível. Não pode ser da cabeça do Rogério Ceni ele colocar o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, vários jogos, tirou nesse, mas vários jogos colocar o René. Não é possível isso. Outra coisa que eu quero dizer a vocês é o nosso amigo lá, que adivinha as escalações do Flamengo, que recebe informações, ele colocou a escalação do Flamengo colocando o Pedro Rocha. Quem estava comigo no grupo de WhatsApp, eu falei, cara, eu respeito, o cara realmente acerta todas, mas eu duvido. Eu banco aqui, na minha opinião, não vai ter o Pedro Rocha. Ele vai botar o Arrascaeta de segundo atacante, né, o falso 9 lá, e vai colocar o Pedro Rocha no banco. O Pedro Rocha, informações que eu tenho de mais de uma pessoa, é que ele só tem condições de jogar 30 minutos. E aí, depois veio a informação de que o Rogério Ceni trocou no ônibus. Cara, para justificar o fato dele ter errado. Porque ele errou. Ele tentou colocar lá, porque realmente o Rogério treinou também com o Pedro Rocha. A gente falou isso, vocês sabem, tem um áudio meu lá no grupo, né? Que ele treinou também com o Pedro Rocha recuando o Arrascaeta, mas era óbvio que isso era uma opção para o segundo tempo. A gente falou isso. Né? E o Rogério me parece perdido. Porque no treinamento, por que ele não colocou o Tuller no treinamento para poder treinar junto com o Léo Pereira, cara? Tem uma imagem que mostra ele conversando com o Gustavo Henrique na porta da preleção, lá de onde foi a reunião. Todos viram ali, ele estava comunicando com o Gustavo Henrique de um porquê que ele barrou ali, indo para o estádio, na porta ali da preleção. No dia anterior, a gente falou a escalação e colocou com o Gustavo Henrique, porque foi o que ele treinou. E ali ele mudou de ideia. Mudou corretamente, diga-se de passagem, porque o Gustavo Henrique não tem que jogar. Mas ele me parece perdido, porque ele tem que treinar já o que ele pensa para poder ir para o jogo. Tanto é que o Flamengo toma a bola nas costas o tempo inteiro e aquilo tem que ser treinado.
Ele tinha que ter definido isso. Acabou o jogo contra o Atlético Goianiense, viu a atuação péssima dos dois zagueiros, barrar e treinar segunda e terça-feira com os zagueiros que iriam jogar na quarta e não treinar com o Gustavo Pereira, com o Gustavo Henrique e Léo Pereira, como ele fez. Me parece perdido. Tem crédito, porque chegou agora. Mas, sinceramente, me parece perdido, é preocupante. Eu estou falando porque eu sei. Eu falo do que eu sei. E eu sei como foi o Flamengo treinado naquele dia. As imagens mostram, inclusive, conforme ele anunciou para o Gustavo Henrique a barração, né? E o seu Vene Casagrande, né, com todo respeito, ele errou a escalação. Eu falei para vocês lá que seria realmente essa escalação, o ataque do Flamengo, e foi. E aí depois não venham com essa história. Ah, ele mudou no ônibus porque vazou a escalação. Gente, pelo amor de Deus, aí é muita conspiração, né? Teoria da conspiração. Aí colocam isso como motivo pelo qual o Flamengo perdeu, que tem gente entregando a escalação. Galera, é importante manter a escalação em segredo, sem dúvida. Por isso que a gente coloca a escalação só no grupo de WhatsApp. No entanto, isso aí não faz o Flamengo fazer a vergonha que está fazendo, não. O São Paulo estava escalado há 2 dias. Todo mundo sabia a escalação do São Paulo. Todo mundo. O melhor time, Fábio, é o que todo mundo sabe. O melhor Exatamente. time é o que todo mundo sabe, porra. Pô, o Flamengo, cada não é um time que é escondido, não. Rapaz. Todo jogo é uma escalação diferente. E os caras escalam errado ainda. O São Paulo, todo mundo sabia o time que ia entrar em campo. E nem por isso não deixou de dar um banho no Flamengo. Então não vamos encontrar pelo em ovo para poder justificar a palhaçada que esses jogadores estão fazendo em campo. Não é um informante, não. O informante que a gente tem que criticar e detonar mesmo foi o que fez na eliminação do ano passado. Porque ali sim é grave. Um cara dentro do CT informar como é que os jogadores bateram o pênalti no treinamento é grave. Agora, escalação, cara, tudo bem que eu particularmente não vazo. Não gosto de vazar em vídeos, em Instagram, não gosto. Mas não vai mudar muita coisa. Vocês acham que o treinador adversário não sabe como é que vai jogar um jogador? Você acha que o jogador ali, eles são amigos, cara, entre eles. Entendeu? Jogador do São Paulo, do Flamengo, pô, vou pro jogo, vou jogar, eles se falam. São amigos. É só vocês perceberem como é que eles se tratam. Tem garotos ali que jogaram juntos na base desde pequenininho, cresceram juntos, jogaram várias competições juntos, são amigos. Um fala com o outro, é bobagem. Isso é bobagem. Não é isso que está fazendo o Flamengo fazer a vergonha que está fazendo dentro de campo. São os jogadores o culpado da diretoria e um pouco do treinador que, mesmo entrando há pouco tempo, tem errado muito na escalação. Botou o PP. Cara, o PP, da onde ele tirou o PP, cara? Enfim, Vai lá, Thiago. Eu queria pegar um gancho aí do que você falou no final, um pouquinho antes que você falou quando ia encerrar, né? Que ser Flamengo na vitória é mole, o importante de ser Flamengo também é nos momentos difíceis, né? Pegar aquela música que a gente cantou por algum tempo no Maracanã junto, né? Acima de tudo, rubro-negro, amor maior não tem igual. Eu juro que no pior momento vou te apoiar até o final. É isso, galera. Essa música, ela diz muito o que é ser Flamengo, sabe? Assim, a gente tá num momento ruim, momento difícil. E eu digo assim, é difícil para nossa expectativa, porque a gente criou de perspectiva. A gente criou um time campeão de tudo, um time que está em outro patamar, né? Hoje a gente está no G4 do Brasileiro, foi eliminado nas quartas de finais da Copa do Brasil e está nas oitavas da Libertadores. A maioria dos times do Brasil que estão se sentindo lá no alto da onda não estão nem perto do Flamengo ainda. Mas a São Paulo está fora da Libertadores, por exemplo. Foi na primeira fase, fora da Sul-Americana também, logo assim que entrou. Então, assim, a gente tem que entender que a gente também tem uma cobrança muito forte em cima da nossa perspectiva, do que a gente projetou para o ano. E é justo, porque a gente montou um elenco, um time, para fazer diferente, para mandar mesmo no Brasil. Ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores. Se não for campeão, mas disputar a Vera ali até o final, enfim, porque só ganha um, essa é a realidade. Mas que o time fizesse frente, né? Mas a forma que a gente foi eliminado por São Paulo não é de um time que se preparou assim, né? A gente foi eliminado de uma forma vergonhosa, sabe? Então é complicado. É complicado. Então, assim, mas é apoiar. Eu concordo com o Fábio, a gente tem que apoiar, tem que projetar o Flamengo daqui para frente. Mas o Fábio foi muito perfeito em tudo que ele falou, então eu quero me atentar ao jogo. Então, ele trouxe toda a perspectiva do ano, de tudo que aconteceu, dos erros de diretoria, erro de planejamento. Eu vou me atentar
aos jogos. Flamengo e São Paulo, né? Os 2 jogos. Flamengo e Atlético Goianiense também, tá nesse balão aí, que estão todos sob o comando do Rogério Ceni, tá? Então, vou me atentar um pouquinho a esse ponto. Eu vou começar com uma palavra que, inclusive, o Fábio falou aí, sobre o Rogério Ceni, sobre meritocracia, né? Acho que essa é a frase que a gente tem mais usado aqui nas nossas lives, no nosso dia a dia. Cara, não é possível que o cara chegue no Flamengo, né? Tá vendo os jogadores que estão lá, ele conseguiu ver quem se destacou nesses momentos mais difíceis do Flamengo, ele chega lá e barra os caras, sabe? Não é possível. Eu fiquei abismado. No primeiro jogo, o Fábio recebeu um WhatsApp meu no primeiro jogo, né? Eu mandei para ele pessoalmente, falei assim, Fábio, eu não acredito que isso está acontecendo. Eu não acredito que esse cara chegou fazendo isso. Na escalação. Na escalação, quando eu soltei a escalação para ele. Botando um 4-2-4 e botando o Gustavo Henrique e Léo Pereira na zaga. Não é possível que ele está fazendo isso, cara. Porra, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso. E aí já comecei por aí, mas como flamenguista, como um torcedor, né, que quer sempre o bem do Flamengo, falei, vamos apoiar. Né? Já não gostei de cara, mas vamos apoiar. Beleza. O 4-2-4 dele foi mais eficiente do que o do Domi. E eu não posso negar. Eu odeio o 4-2-4, o do Domi era horroroso, era algo, um lixo, para resumir, era um lixo. O dele ainda foi mais efetivo, como a gente já comentou aqui nos 2 jogos, por exemplo, contra o São Paulo, nós fomos melhores no primeiro tempo. Né? Não ameaçamos tanto e tal, mas fomos melhores. O primeiro jogo, inclusive, poderia até, sim, ter feito 1, 2 gols no primeiro tempo. Me surpreendeu até, eu falei, opa, postura diferente do time, o time entrou mais ligado, né? O Vitinho, né? O nosso amigo Vitinho aí jogou até bem, né? A partida, enfim, aquele primeiro tempo, até surpreendentemente. Então, você falou, opa, o Flamengo pelo menos mudou a postura, mas a zaga continuava aquela. E aí a parte da meritocracia que mexe. Você não pode pegar um jogador que é um dos melhores, né? E botar ele no banco, que era o caso do Natan. Você não pode pegar um Ramon, né, um jogador com a qualidade que tem, e deixar no banco para o René. Sabe, eu até te peço desculpa, você pediu a imagem lá da hora do Arrascaeta pedindo para o René passar, não tinha, enquanto você estava falando, eu puxei. Vou colocar aqui para a galera, para quem não viu, tá? A imagem, o Arrascaeta pedindo para o René passar. Tipo assim, meu filho, pelo amor de Deus, a gente precisa ganhar o jogo. Passa, né? Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha, mas é o René. Isso é Exato. o René. Exato. E reforçando o que você disse, nem atrás ele está indo bem. Então, assim, para quê? Se o cara não ajuda na frente e atrás, que era a melhor qualidade dele, ele não consegue cumprir, para que eu vou ter um jogador desse em campo? Por que eu não boto o Ramon? O menino deu conta quando entrou, sabe? Então, alguns pontos, quando o cara começa a treinar o time, colocar o time para jogar e começa a errar, preocupam, sabe? A desculpa que ele usou para botar o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, nos jogos, foi um absurdo, gente. Foi um absurdo. Ele falar que os caras foram bem ano passado no Santos e no Atlético Paranaense. Ele tá de sacanagem. Gente, desculpa. Eu tô bem chateado. Mas ele tá de sacanagem falar isso. Sabe? Foi bem no Santos, no Flamengo foi outra coisa, meu irmão. Já jogou aqui vários jogos e só fizeram cagada. Essa é a realidade. Só fizeram cagada. Sabe? Aí o Natan, que tava indo bem, o cara tira. Aí no jogo contra o São Paulo, ele ia escalar de novo o Gustavo Henrique e Léo Pereira, e em cima da hora ele muda o Tuller, pro Tuller. Cara, ele não treinou o garoto, sabe? E aí bota o garoto na fria. Essa é a realidade. E que também não foi muito bem, vamos dizer, né? O Gustavo Henrique estava mal, o Tuller também não jogou bem. Mas será que não deveria ter treinado? Não deveria ter sido posicionado, que ele quer jogar, para ele estar atento, que aquela partida era dele, treinar ele, Léo Pereira? O lado direito do Flamengo é uma mãe. O lado direito do Flamengo é uma mãe. Ou seja com o Mateuzinho, ou seja com o Isla. Né? Ou seja com o Tuller, ou seja com o Gustavo Henrique. É uma mãe. Todo mundo brinca naquele lado direito. E provavelmente ele botou o Tuller no lugar do Gustavo Henrique, porque ele sabia que o Brenner ia jogar ali, ia dar um trabalho danado, como deu, porque é veloz. Então ele tentou botar um zagueiro mais rápido para tentar conter o Brenner. E deu certo mais ou menos. Em alguns momentos o Tuller tomou um pau do Brenner, que é a realidade também. Porque o time jogando também com a linha muito lá para cima, sem aquela cobertura que a gente já viu que está acontecendo em vários jogos. E aí foi, cara. O Tuller teve uma partida ruim também. Botaria o Noga, então o Noga é mais rápido, né? Exato. Mas cadê o Noga, Fábio? É isso, sabe? Cadê o Noga?
Outro jogador, outro tá jogador sendo punido. O outro Noga e o jogador Natan que estão foi sendo muito punidos bom, porque jogaram. que A jogam melhor bem. dupla de zaga do Flamengo foram os dois. Estão sendo Eles punidos estão por sendo isso. punidos porque jogam bem, né? Jogar É. bem está sendo punido. Então, sim, cara, é complicado a gente chegar e olhar essa situação. Isso me incomoda. E, para mim, a chegada do Rogério ia mudar isso tudo. A minha expectativa com ele era chegar e meter a mão e falar assim: vai jogar quem está melhor. E ele fez exatamente o contrário. Por isso que está aqui embaixo assim: continua tudo errado. Continua tudo errado, e eu estou falando em cima do nosso técnico, sabe? Que, infelizmente, ele trouxe um outro astral para o time, ele trouxe treinamento, botou a galera para treinar, ele trouxe um novo ânimo, inclusive, para a torcida, que isso é muito bacana. Só que na hora de botar o time em campo, ele tem que acertar. Ele tem que saber o jogador que ele vai colocar, ele tem que colocar o cara melhor, ele tem que colocar o cara certo. E ele não tem feito isso. E isso, para mim, tem sido muito incômodo, né? Então a gente começa a falar da dupla de zaga, né, do Gustavo Henrique e do Léo Pereira, grande erro dele. Depois a gente vai para o René, que é um outro grande erro dele, manter o René. E sequer, Fábio, aí eu vou dar um complemento, sequer ele bota o Ramon em campo, porque ele não tirou em nenhum jogo o René. Não é que ele botou o René e daqui a pouco ele mudou. Ele não botou o Ramon em um jogo. Em um jogo. O Flamengo precisando vencer, precisando de um jogador mais ofensivo, de mais qualidade, sabe? Que tem bom drible, que tem bom passe. Ele sequer colocou o Ramon. Aí que você falou, ele colocou o PP. Pelo amor de Deus, da onde que ele tirou o PP? Sabe, cara, é difícil. Gente, a gente vai apoiar, a gente vai fazer, mas eu não posso deixar de criticar coisas que estão na minha cara, sabe? E a gente, por muito tempo, inclusive eu me coloco nesse balão aqui, a gente tentou amenizar o Domi por falta de treinamento. O cara não tem tempo para treinar, não sei o quê, eu sei que é difícil. Então a gente tentava até amenizar. Mas, cara, tem coisas que ficam claras. E a gente não pode mais passar a mão. O Rogério tem que entender que ele veio para o Flamengo e ele tem que dar o jeito, né? Ele não ganha pouco, ele veio para ganhar muito no melhor clube do Brasil e ele tem que saber os jogadores que ele tem que escalar. Não tenho pena, sabe? Acabou de chegar, mas já conheci o time, são os melhores jogadores do Brasil. Ele tem à disposição dele, uns estão na seleção, outros estão machucados, mas ele ainda continua tendo um elenco super qualificado. Basta querer colocar os jogadores corretos para jogar, né? Então, já falei aqui da parte defensiva, dos zagueiros e do lateral. Aí vamos para o meio de campo. O Arão continua perdido, sabe? O Arão continua perdido. Ele começou até bem o jogo contra o São Paulo ontem, né? Ali posicionado entre os zagueiros. Até gostei, falei, opa, o Arão tá voltando a ficar ali bem posicionado entre os zagueiros para distribuir a bola, mas vai passando o jogo e vai se perdendo, né? Ele vai entrando naquele ritmo Arão de ser. Difícil de entender o que passa naquela cabeça, sabe? Ele precisa saber que ele tem um posicionamento. E o principal posicionamento dele tem que ser cobrir o lado direito do Flamengo, que é uma mãe, falando de novo, né? Ele precisa estar ali dando aquela sustentação. Ele não dá. E aí, como o Fábio falou, o Gerson também não tem dado. O Gerson era um jogador, ano passado, que voltava, era um pulmão para o time, né? Tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. E como o Fábio bem disse, tá querendo brincar, sabe? Brincar de se irritar com o Daniel Alves, sabe? Ali, aquela picuinha bobalhona, sabe? Bobalhona aquilo ali. Tem que ser barrado. Tem que ser barrado. E querer dar toquinho pro lado, quer fazer carinha, caras e bocas, como se fosse o dono do time. Não é porra nenhuma. É um excelente jogador, mas tem que saber que o ano mudou tudo, né? Zerou. O que aconteceu em 2019, galera? Zerou. O cara tem que se restabelecer esse ano. Isso vale para o seu Gerson também, sabe? O Arão teve um ano atípico em 2019, que até me iludiu, porque eu sempre odiei o Arão. Fábio aqui é testemunha que eu sempre tive raiva dele, mas eu tive que dar a mão palmatória. Ano passado o cara foi bem. Eu tive que falar, opa, é um outro jogador. Só que esse ano tá voltando ao normal. E aí não dá, sabe? Aí você pega o Gerson, que é o outro jogador, para compor aquela posição ali, também não tá bem. Aí fica, a zaga já é uma M. Os caras que tem que dar proteção não dão. Aí fica complicado. Aí o Mateuzinho vai na frente, não tem. E aí, sinceramente, gente, eu sei que alguns vão discordar, mas ele não tem a qualidade de chegar na frente que o Isla tem, de fazer uma passagem diferenciada que o Isla tem, e ele atrás é tão fraco quanto o Isla. Deixa os mesmos buracos, deixa os mesmos espaços, porque aí eu vejo que é um problema do Isla, é um problema do Mateuzinho, sim, mas também é um problema de marcação. Né? É um problema que o time não está bem armado, né, atrás ali no campo para fazer as coberturas corretas.
Então, assim, a gente tem laterais ofensivos que chegam bem na frente, que atrás tem suas deficiências, mas o nosso esquema tático, que deveria dar essa cobertura, não dá. E que, vamos ser sinceros também, o Rafinha também não era tão bom atrás, não. O Rafinha tomava um monte de bola nas costas, era um jogador bom, mas atrás também ele não era nada demais, não. Era um jogador normal. Então, assim, o nosso esquema defensivo hoje permite essas coisas. Então, é mais um trabalho que o Rogério tem que ter de olhar para o time e falar: eu preciso arrumar essa cozinha aqui, eu preciso botar a galera para saber fazer uma marcação correta. E aí vamos para os absurdos, né, do jogo. O Flamengo cerca, faz o primeiro tempo ali mais ou menos e tal, começa o segundo tempo, mais um gol, né? 3 minutos de jogo, repetiu o primeiro jogo, né? 3 minutos de jogo, uma bola cruzada de qualquer maneira pelo Daniel Alves, pega os 2 zagueiros totalmente dormindo, o cara passa por trás e faz o gol. Pelo amor de Deus, né, gente? Deve ter sido o 38º gol que o Flamengo tomou esse ano assim. Sem sacanagem. Se eu pegar os jogos do Flamengo, todo jogo tem um gol assim no Flamengo. Que o cara cruza a bola de qualquer maneira, a bola pega a zaga desprevenida, e não, a zaga não estava nem lá em cima, né? Estava dentro da área ainda, para piorar, sabe? Então, tem coisas que não dá para admitir, galera. Sabe? Não dá para admitir o Flamengo tomar um gol desse por falta de concentração em 3 minutos de jogo, num jogo que estava melhor. Um jogo que poderia ter saído, inclusive, 1-0, apesar de só ter cercado, mas estava melhor que o São Paulo. Essa é uma realidade. São Paulo está se contendo ali, marcando, preocupado com o Flamengo, mas na primeira espetada que deu, fez o gol. Aí é difícil, sabe? É difícil. Depois foi lá, tomou outro gol. De cabeça também, num lance muito parecido, um cruzamento também lá, do nada, o cara aparece sozinho no meio da zagueira, precisa ir lá para fazer o gol, que é o pior. O cara aparece no meio do zagueiro, mete a cabeça e faz o gol. Sabe? Aí que a gente conversa, 2 zagueiros de 2 metros de altura não consegue parar um cara de 1,70 m, porque não é altura, é o posicionamento. É estar ligado no jogo, sabe? Não adianta você botar, e não é o caso desse jogo, botar o Gustavo Henrique porque ele é alto, porque não adianta, se não se posicionar bem, meu amigo, não adianta. O cara entra no meio da zaga e faz o gol, né? 2-0, já ali a gente já bem sem esperança do jogo, era uma realidade, o Flamengo já ia dando adeus. Pô, a gente conseguiu um pênalti, essa é a realidade. Conseguiu um pênalti ali, o Arão subiu, o cara levantou a mão, foi pênalti, mas pô, um pênalti achado, né? Que poderia ter colocado o Flamengo no jogo, né? Pô, vamos voltar, faz aquele gol, dá uma balada no São Paulo, o time cresce, tudo vai para frente. Caralho, desculpa a palavra, gente. A botar o Vitinho para bater o pênalti. E, gente, não foi o primeiro pênalti que ele bateu assim. O pior de tudo é que, se eu não me engano, que foi contra o próprio Atlético Paranaense na Copa do Brasil do ano passado, ele bateu do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E a gente, Fábio, aí eu vou fazer aqui para você o meia-culpa meu e seu, vou te colocar nessa parada. A gente vive falando que o Vitinho chuta bem. Chuta bem o quê? Se o cara não consegue bater um pênalti, a parte mais fácil do jogo, sabe? Pelo amor de Deus. Aí eu vou repetir aquela frase que eu falei para você. Verdade. Tá no mudo do seu microfone, tá no mudo. Você tá no mudo, Fábio. Desculpa. E aí, ó, o problema é aqui, ó, cabeça, ó. Cabeça. E mais uma vez a gente vem aqui, ó, diretoria, ele não tem confiança para jogar. E a diretoria, né, vem dizer que não precisa de psicólogo. Mas vai lá, Thiago, vai lá que eu tô querendo saber quem foi daqui a pouquinho, quando terminar, eu tô doido para saber quem foi o craque do jogo, na tua opinião. Aí, tá de brincadeira, né? Aí o cara vai lá, eu vou repetir aquela frase que eu falei para você lá no início. Cara, eu vou para um pagode, tem o Péricles, tem o Tiaguinho, tem vários cantores de pagode top, aí vai o otário aqui querer cantar, meu irmão, não sou eu que vou ter que cantar, sabe? Aí no meio do jogo lá, Arrascaeta, Everton Ribeiro, para bater o pênalti, me pega a bola o Vitinho, meu irmão. Tá de sacanagem. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado, sabe? Então, aí o que vai falou, falta na entrada da área. Quem tem que bater? A Arrascaeta sempre fez todos os gols de falta, sempre foi um cara exímio cobrador de falta. Por quem vai bater a falta? O William Arão. Sabe? Tudo errado, gente. Tudo errado. Falta Perdemos o pênalti, ali de vez acabou o jogo pro Flamengo, ali de vez, né? A balde de água fria, ali realmente não dava mais para fazer. O Rogério vai lá e tira o Arrascaeta, tira o Bruno Henrique, já dá sinal que já não acredita mais no jogo também. Mas para piorar, né? Para piorar tudo,
ele não contente, ele coloca no jogo o Lincoln. Sabe? Pelo amor de Deus. Cara, se minha mulher tivesse aqui em casa com um gravador nesse dia, ontem, né? Ela ia gravar 5 minutos de xingamento ao Rogério Ceni. 5 minutos. Eu não xinguei o Lincoln, não. Eu vou repetir pra galera aqui. Pra mim, quem perdeu o gol foi o Lincoln. Mas quem escalou a porra do Lincoln foi o Rogério Ceni. E, de novo, não contente, ele vai e escala o cara de novo, depois de perder aquele gol ridículo, e no dia seguinte para noitada. Sabe? Um absurdo. E aí volta lá para meritocracia, para a parte de você ter uma disciplina dentro do elenco, mostrar para o elenco quem manda, o que tem que acontecer no Flamengo, porque o cara não tinha nem que estar no banco. Ele tinha que entender que ele não tinha nem que estar no banco. O cara, além de estar no banco, entrou em campo. Sabe? Um absurdo. E aí eu boto a culpa no seu Rogério Ceni, sim, senhor. Ele que tinha que ter falado, ô meu filho, ô garotinho, 19 anos, juvenil, tu não vai nem pro campo, tu vai viajar com a gente, vai ficar no hotel, só de sacanagem. Isso aí, é isso aí. Vai É isso que tem que fazer. E se eu souber que tu saiu do hotel, tu não volta mais. Acabou, sabe? E aí não tem como ficar passando pano. Ele é o técnico, ele que manda. Ele que manda no elenco, ele é o cara que tem que botar lá, escalar quem ele quiser, quem ele acha que tá melhor, quem ele acha que tá pior. Eu, como torcedor, eu só tenho que aqui falar se eu achei bom ou se achei ruim. Eu achei ridículo. Foi um absurdo o que aconteceu. Um absurdo, sabe? Um absurdo. Então, é uma sucessão de erros que vem lá de trás, como o Fabinho já comentou muito bem, né? Mas eu não queria deixar de dar minha opinião mais firme, porque é o meu sentimento, galera. Eu até peço desculpa aí, algumas palavras mais bruscas, né? Uns movimentos mais chateados, essa cara de bravo. É porque é o meu sentimento desse momento mesmo, galera. Eu tô muito pé da vida. Muito pé da vida. Há muito tempo eu não chegava tanto no jogo do Flamengo. E não é porque perdeu, é por causa das coisas que foram acontecendo durante o jogo, sabe? As coisas que foram acontecendo, você tá vendo aquilo ali. Assim, eu vou falar uma outra bobeira aqui, é coisa pequena, galera, mas que não deveria acontecer. O Michael tá mal pra cacete. E aí o cara vai pra porra do jogo com o cabelo daquele. Tiago, o que tem contra o cabelo dele? Nada, nada. Mas ele dá motivo pra galera ficar comentando a porra daquele cabelo. Palhaçada aquilo, rapaz. Palhaçada. Com todo respeito, não tem nada a ver com o cabelo do cara. Ele pode botar o cabelo do jeito que ele quiser, mas, porra, deixa pra botar num momento bom, sabe? É claro, pô. Chamar atenção em outro momento. Sabe, o cabelo dele chamou muito mais atenção do que o futebol dele. Sabe? Então, assim, sabe o que faz aquilo? Que é o jogo da TV, que vai passar na Globo, vai passar pro Brasil todo. É isso. Palhaçada. Tem que ter alguém para chegar e conversar com ele, meu filho. Corta essa porra. Tá de sacanagem, não é jogo para isso. É jogo para tu vir aqui com o cabelo raspado, botar aqui, ó, faixa de guerrilha e ir pra dentro, compadre. Não é com cabelinho de cachorrinho, não, com olhando pra lua, porra. Sabe? Tá de sacanagem. Então, são pequenas coisas que vão acontecendo, que às vezes a gente não dá importância, mas já mostra muita falta de comando, muita falta de conversa, muita falta de coisa que está acontecendo. Que você falou, por exemplo, o Diego, por exemplo, não poderia, se tivesse, não poderia deixar o cara fazer isso, sabe? Sabe? Ele falou assim, meu filho, pelo amor de Deus, com todo respeito, né? Que eu sou torcedor, vou falar que puto da vida mesmo. Mas o Diego ia chegar lá com toda a educação, meu filho. Ô, Juvenil, pelo amor de Deus, né? Luiz também, porra, são jogadores que são líderes no elenco, eles tinham que ter ido à viagem. Aí você. Aí para completar, e aí acho que um ponto que você esqueceu de falar da diretoria, eu vou completar aqui, Fabinho, com todo respeito, é o Rodrigo Muniz. Outro jogador que a gente comentou aqui pra caramba. Quem acompanha a nossa live, sabe que a gente fala. Quando falaram assim, o Flamengo vai emprestar o Rodrigo Muniz, eu falei assim, cara, que absurdo que o Flamengo está cometendo. Que para mim é o reserva imediato do Pedro. Porque até então o Gabigol ainda estava machucado. E é um jogador que tem a mesma característica do Pedro. Não estou falando que joga igual, falando que tem a mesma característica. Jogador de área, grande, forte, bom de cabeça. E o Lincoln já mostrava que não tinha condições nenhuma de jogar no Flamengo. Nenhuma. Sabe? Nenhuma. Então, mas que não tem condições psicológicas, né? Nem futebol. Porque futebol a gente sabe que não tem. Mas a parte psicológica, o jogador sem confiança. E o cara entrou. Rapaz, o cara entrou. O cara, depois de perder um gol daquele sem goleiro, depois dele chegar e para a noitada, ele entrou em campo. É inacreditável isso. Inacreditável. É de doer. Então, assim,
Aí agora a diretoria está vendo o erro que cometeu e está trazendo o Rodrigo Muniz de novo. Segundo a galera aí, a pedido do Rogério Ceni, se foi ele mesmo que pediu, ó, parabéns, meu amigo, parabéns. Eu tô te criticando aqui, tô chateado, acho que você falhou em várias coisas, acho que você tem seus méritos de trazer um novo ânimo pro time, trazer uma nova disposição e tal, até pra torcida também, e acho que isso é legal, mas você cometeu vários erros que me incomodaram bastante, mas se você que pediu o Rodrigo Muniz de volta, meus parabéns, Rogério. Você tomou a decisão correta. Correta. Não dá. Não dá. Agora, não traz o Rodrigo Muniz para ser reserva do Lincoln. Pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Não vai cometer um erro desse, né? Trazer o Rodrigo Muniz porque tô sem o Pedro e o Gabigol, então vou ficar com o Lincoln e o Rodrigo Muniz na reserva do Lincoln. Aí tá de sacanagem. Tu não vai fazer isso com a gente, pelo amor de Deus. É trazer o Rodrigo Muniz para você botar o Lincoln lá de escanteio, meu irmão. Assim, ó, vai lá treinar com o Sub-20. Pelo amor de Deus, vai. Troca com o Curitiba, vê se o Curitiba não quer o Lincoln, porra. Sabe? Mas assim, ó, tô pegando aqui o Rodrigo Muniz de você. Fica com o Lincoln aí, porra. Deixa esse cara aí encostado com vocês, para pelo menos encher mais o saco aqui no Flamengo, sabe? Então, a gente tem que entender. Cara, como flamenguista, como torcedor, tô exaltado, tô chateado, mas eu tenho muita confiança no time do Flamengo. Eu acho que o time do Flamengo é bom pra cacete. A gente tem um baita de um time. Acabou a parte da seleção brasileira, então a gente não vai ter mais esses desfalques de seleção. A gente tem que torcer para o nosso departamento médico voltar a trazer os jogadores machucados e recuperar rapidamente. A gente precisa trazer um Rodrigo Caio de volta, é um jogador importante para o time. Infelizmente, perdemos o Thiago Maia, uma posição que a gente não tem reposição, né? Infelizmente, eu comentei aqui isso algumas vezes, era até questionado. Quem você prefere, Pedro ou Thiago Maia, para contratar? Eu falava, galera, eu gosto muito do Pedro, mas o Thiago Maia não tem ninguém para substituir no Flamengo. Não tem ninguém naquela posição ali. Você tem o Gerson e o Arão que não fazem a mesma função do Thiago Maia. O Thiago Maia é superior ao Arão, né? Muito superior ao Arão, e uma característica diferente do Gerson, sabe? Então ficava difícil você perder um jogador como o Thiago Maia. E está provado, faz falta. Né? Já vinha mal fisicamente, já vinha perdendo rendimento, é uma verdade, né? E se machucou. Então, a gente precisa olhar para frente agora, domingo. Fábio, na minha opinião, domingo, eu colocaria um time. Sábado, perdão, desculpa, bem lembrado que o jogo do Flamengo era terça-feira. Botaria um time bem mesclado. Eu apostaria na garotada de novo, que deu certo. Sabe, traria aquela garotada, ó, vocês já arrebentaram contra o Palmeiras, a gente precisa de vocês novamente agora contra o Curitiba. A gente precisa de vocês novamente contra o Curitiba e deixar a galera treinando até o jogo de terça-feira, botar o time titular. Qual é o time titular, Rogério? Aí é minha outra preocupação, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, não. Mas deixaria a galera treinando para o jogo de terça-feira, que é o jogo mais importante do ano. Agora é Flamengo e Racing lá na Argentina. Então, não vamos estender a resenha aqui de pós-jogo. Então, Fabinho, você queria tá curioso aí, né, para saber quem é o craque do jogo, né? Eu já me exaltei bastante. A gente pode ir para a baranga do jogo, né, para o nosso sósia em campo, né? Você quer começar falando quem é teu sósia em campo aí? Você tem a sua opinião formada? Eu tenho na minha cabeça aqui já quem foi o meu sósia. Você quer comentar aí quem é o seu? O que você... Não, fala o seu primeiro. Quer que eu fale o meu? Tu quer me botar na furada mesmo, né? Tá certo. Eu não posso deixar de botar, infelizmente, galera, para mim não foi nem o pior em campo, mas ele foi o responsável pelo pior momento do Flamengo em campo, que foi o Vitinho, por ter perdido aquele pênalti bizonhamente. Se ele faz aquele gol, ele colocava o Flamengo em jogo novamente. Infelizmente, ele é um dos grandes responsáveis para o Flamengo sequer ter conseguido colocar fogo no jogo de novo. Né? De novo, um jogador mais displicente. No início do jogo, galera, eu vi o Vitinho andando. No início do jogo, eu xinguei pra caramba. Acho que ali começou a minha irritação no jogo. Porque eu vi um lance lá que o cara pegou na ponta e o Vitinho com aquela vontade de não correr, sabe? Absurda. Então, assim, é um jogador que eu já falei aqui outras vezes, inclusive. Quando ele joga bem, o Flamengo joga muito bem. É impressionante. Parece até que ele é o motor do Flamengo. Se ele jogar bem, o Flamengo joga bem. Só que, infelizmente, 90% das vezes, ele joga mal pra cacete. Né? Ontem ele fez uma partida muito mais ou menos. Ele não foi o pior em campo, literalmente, né? Sendo bem sincero, mas pela decisão, pelo pênalti que ele perdeu, né, no momento decisivo, que poderia colocar o Flamengo em jogo de novo, eu coloco ele como o pior em campo.
Então, na minha opinião, Thiago, eu acho uma tremenda injustiça escolher um pior em campo num jogo vergonhoso do Flamengo como esse, né? Claro que na nossa brincadeira, eu acho que eu colocaria exatamente como está ali, né? O sósia em campo, né? A gente poderia dessa vez escolher vários, né? Ali tem 5, né? E poderia escolher dessa vez aí alguns. Porque concordo com você do Vitinho, né? Sem dúvida. Agora, como é que eu posso deixar de fora o Léo Pereira, que passou despercebido no primeiro gol? Ele de novo perde uma dividida ali na intermediária, ele de novo está mal colocado, ele dá um giro sobre o jogador do São Paulo, completamente vendido, a bola roda, volta e para no Dani Alves, aí sim o Dani Alves joga lá na frente, mas ele começou errando. Mais uma vez, perdido, não ganha dividida. Eu nunca vi zagueiro que não ganha dividida. Então, é difícil. Eu vou te acompanhar. Ele perdeu para o Chico contra o Atlético Goianiense? Exatamente. Chico que tem o corpo do meu filho Enzo, que tem 10 anos. Olha, eu vou te acompanhar com o Vitinho por conta do lance capital, mas não dá para deixar de fora o René e o Léo Pereira. Não dá. Não dá. E que seja um basta. Porque se o Rogério Ceni me vier de novo com o Léo Pereira e com o René, cara, para mim, aí eu já vou dizer que precisa mudar o treinador. Porque você tem opções melhores. Quando você não tem, é uma coisa. Agora, você tendo, e ele vendo que os caras estão comprometendo, cara, aí não dá. Enfim, galera, é isso. A gente queria passar para vocês essa questão, né, do Flamengo, né, passar aí o pós-jogo, a nossa indignação, uma análise rápida aí. A gente até se estendeu muito. Nem tão rápida, né? Nem tão hora, né? Mas espero que vocês possam assistir tudo aí e gostem desse formato que a gente fez aí, que a gente vai fazer sempre um pós-jogo dessa forma, para vocês acompanharem aí sempre após os jogos do Flamengo. Valeu? Eu vou colocar mais um pior em campo, Fábio. Eu não posso deixar. Ele tem muita responsabilidade no que aconteceu. Ele, na minha opinião, Thiago, para mim, ele também tem muita responsabilidade. Não adianta fazer essa cara para mim, não, levantar o braço, não. Não adianta, não. Você tem errado, e errado bastante no Flamengo. Uma pena, né? Eu acho que você trouxe um outro astral para o time está jogando mais comprometido. Para mim, isso é nítido, tá? Mas o que você tem colocado em campo não é o melhor. E quando você não coloca o melhor em campo, você é um dos grandes responsáveis para o time não ganhar. São 3 jogos, 2 contra o São Paulo e 1 contra o Atlético Goianiense, que você não vence. Você é um dos grandes responsáveis por isso também. Quer botar isso aqui, Fábio? Não vamos desrespeitar, né? Não vamos, né? Não vamos Pelo desrespeitar. amor de Deus, né? É até uma vergonha escolher o troféu Arthur Antônio Coimbra num jogo como esse. Não. Não vamos desrespeitar o nosso Zicão, né? Pelo amor de Deus. Com certeza. Galera, é isso. Desculpa novamente aqui o meu fervor. Enfim, estou bem chateado, bem triste com o que aconteceu. Perder, a gente sabia que poderia ser eliminado, poderia. A gente sabia, mas eu não gostaria que tivesse sido como foi, tá? Como foi. Isso para mim que me indigna. E cada pontinho que vai acontecendo antes do jogo, durante o jogo, né? Depois do jogo, nas entrevistas, isso vai me incomodando cada vez mais. Eu vou torcer. Flamengo sábado joga contra o Curitiba, terça-feira contra o Racing, amanhã a gente tem a nossa live às 8. A gente vai comentar muito mais sobre isso. É hora de apoiar, mas também não é a hora da gente ficar passando a mão na cabeça, não. Tem que saber que no Flamengo existe pressão. Eu acho que o Flamengo, nesse período daqui para trás, perdeu muita pressão. A falta da torcida no Maracanã deixou de pressionar, né? Essas idas para o aeroporto, que fica lá a milhares de quilômetros de distância também, os caras se sentem muito confortáveis. Não para bater em ninguém, não. Tá? Mas o cara tem que entender que a torcida está muito pé da vida com tudo que está acontecendo. Tá? E, enfim, vamos tentar apoiar ao máximo para que o Flamengo faça uma boa partida contra o Curitiba e que o Flamengo vá bem contra o Racing. Pode dar a tua despedida aí, Fábio. Desculpa. É isso, galera. Daqui a pouco, às 23 horas, vou estar na Urubucã. Estejam lá, acompanhem a gente, coloca lá, vim pela Família da Nação. E é isso. Um grande abraço a todos, até amanhã às 20 horas. Fica com Deus. Fui. Valeu, galera. Um abraço. Então, galera, vim aqui para lembrar vocês a se inscreverem no canal, deixar o like e seguir a gente nas redes sociais.